Atenção, Serra Talhada, bomba na política de Serra Talhada. Hoje, o deputado estadual Luciano Duque oficializou a sua pré-candidatura a prefeito de Serra Talhada pelo Partido Solidariedade. E Marília Arraes, que é contra a pré-candidatura do deputado federal Luciano Duque a prefeito de Serra Talhada nas eleições municipais desse ano, deu uma entrevista hoje à Rádio Folha da cidade do Recife. Vejam a fala de Marília Arraes hoje à Rádio Folha do Recife. Olá, Luciano Duque. Qual é o seu encaminhamento para o município? Betânia, é interessante sua pergunta, porque aqui, né, a Rádio Folha é bastante escutada em todo o estado e é uma oportunidade de a gente trazer aqui a ordem e restabelecer a verdade, não é, dos fatos. Eu e o Luciano Duque estivemos juntos em vários momentos, né, da minha trajetória política. Sou muito grata a ele por ter me acompanhado, mas também contribuí bastante com a trajetória dele. Ele, inclusive, se projetou como uma liderança mais regional e estadual depois da aliança comigo, porque antes ele tinha sido uma pessoa que tinha sido eleita pelo Carlos Evandro, que era prefeito, do qual ele foi vice, e ele se projetou justamente com a nossa pré-campanha de 2017, 2018, em que eu estava já pré-candidata ao governo. Então, houve essa projeção. Eu, quando fui deputada federal, tive a oportunidade de ser a deputada que mais contribuiu com Serra Talhada. Hoje, inclusive, estão sendo inauguradas hoje, semana passada, semana que vem, serão inauguradas muitas e muitas obras, frutos ainda das emendas de meu mandato como deputada federal. Nós enviamos recursos para calçar quase 200 ruas de Serra Talhada, recursos para a saúde, recursos para enfrentamento à Covid. Então, sempre foi uma via de mão dupla. O que é que aconteceu? O deputado Luciano Duque sempre era muito taxativo, dizendo que não seria candidato de maneira alguma. Em julho do ano passado, ele cortou o contato comigo. Até hoje eu não entendi a razão, né? Não falou mais nada. E, ao mesmo tempo, iniciou um processo de aproximação com a governadora. E eu respeito muito isso. Agora, ele nunca explicou, e até hoje eu também desconheço, qual é a estratégia. Por que ele adotou essa estratégia? Ele, inclusive, deu uma entrevista aqui, nessa bancada, no dia 2 de agosto, dizendo que não somente ele, mas toda a bancada do Solidariedade iria para a base de governo da governadora. E fez vários elogios ao governo e tudo mais. Logo depois disso, o Lula Cabral me ligou e disse que não autorizava, ligou para mim e disse, olha, eu não autorizei ele falar por mim, eu não vou para a bancada de governo. Eu disse, mas Lula, diga qual é a sua estratégia. Para a sua estratégia de eleição do cabo é importante? Porque se for importante eu entendo, entendeu? Mas nada foi conversado comigo. Logo adiante ele esvaziou o Solidariedade de Serra Talhada, que filiou o grupo político dele ao Podemos, inclusive o próprio filho dele. Eu acho que isso poderia até ser uma estratégia, foi uma estratégia dele, mas ele não me explicou por que adotou essa estratégia. E ao longo desses meses todos, ele tomou todas essas atitudes sem nenhum debate comigo. Nesse contexto, ele procurou o Paulinho da Força para conversar sobre uma candidatura, decidiu ser candidato. Eu também não sabia, porque enquanto ele estava falando comigo, ele era taxativo de que não seria candidato. Inclusive, eu dei uma entrevista em Serra Talhada, dando a maior força de que queria muito que ele fosse candidato. Ele voltou lá, logo depois da minha entrevista, ele entrou ao vivo na rádio e disse que se eu quisesse ter um candidato em Serra Talhada, eu mudasse meu título para lá e fosse ser candidato. Eu dei uma entrevista dizendo que queria muito fazer a aproximação dele com o grupo dos Oliveira, de Sebastião Oliveira, do deputado Valdemar Oliveira, e ele veio e disse que não autorizava porque não se juntava com os Oliveira de jeito nenhum. Então,